Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos reagir a um vídeo do Bruno Garcia, rapaziada. Pra quem sabe, quem acompanha, ele tem vários caminhões, ele trabalha com frete. E eu julgo esse vídeo que nós vamos assistir agora aqui, eu não assisti ele ainda, vou assistir com vocês. Este vídeo muito importante, por quê? Porque nós podemos pegar várias dicas com ele do que ele tá falando ali sobre a carreta quarto eixo, sobre ele ter feito frete já para fazendas. Eu não sei, eu acho que ele vai falar, mas ele já falou em outros vídeos que ele já fez frete para fazendas, safras, né? Assim como para mim, porque lá na fazenda eu tive vários fretes para soja e eu pretendo ter algumas carretas na fazenda, rapaziada. Então eu quero ver o que ele tá falando e eu quero que você acompanhe aqui comigo. Então bora para a tela do computador. Nesse vídeo ele fala sobre por que ele tá com todas as carretas no quarto eixo, beleza? Bora lá então. Devido aos últimos vídeos e às polêmicas e os últimos comentários que eu tenho acompanhado tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram sobre as minhas trocas de carreta, hoje eu quero fazer um vídeo meio explicativo e informativo e a minha ideia sobre o que eu acho da carreta quarto eixo e o porquê que eu troquei todos os meus implementos para carreta quarto eixo, rapaziada. Ao meu ver, é o melhor custo-benefício que tem hoje no mercado e quero explicar um pouquinho para vocês. Lembrando que eu não sou o dono da razão, mas tudo que eu já aprendi nesses anos tendo transportadora, eu acho que serve de alguma coisa e de exemplo para vocês e também de justificativa do porquê eu mudei vários dos nossos projetos, rapaziada. Então, sem mais enrolação, bora para mais um videozão e o assunto de hoje é carreta quarto eixo, rapaziada. 3, 2, 1 e bora para mais um vídeo aqui do canal do Garcia. Rapaziada, lembrando que outro vídeo que eu vi dele, ele falou sobre não ter carreta bitrem ou então aquelas 9 eixo, porque ele não tem serviço de safra, rapaziada, e ele sofria muito com isso, mano. Pera aí que eu quero saber se você já entrou na loja Bruno Garcia e já garantiu as novidades. Bom passar. Loja Bruno Garcia no Instagram. Tamo junto, bora pro vídeo, corre lá e já garante seu kit que, mano, eu já tô trajado e tô esperando você. Um mais bonito que o outro. Tamo junto. Rapaziada, ultimamente tô fazendo alguns vídeos aqui em casa, mas semana que vem já estamos de volta na nossa rotina do nosso canal nas viagens, fechou? Mano, os caras pegam muito no pé dele sobre ele não fazer viagem, tá ligado? Mas ele também já explicou em algum outro vídeo, dizendo que ele grava pro conteúdo dele, do dia a dia dele, assim como eu tô fazendo, tá, rapaziada? Então, eu vejo que é meio parecido, assim, é claro que ele já tá há muito tempo no YouTube, né? Mas eu mostro meu dia a dia também aqui, então já se inscreve no canal, rapaziada, dá aquela força, deixa o likezão e bora pro vídeo. O assunto do vídeo de hoje é um vídeo, na verdade, um tanto quanto polêmico, porque cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de ver e o seu modo de ganhar dinheiro no meio do caminhão. Então vamos começando mais um vídeo da Bruno Garcia e bora pro assunto do porquê que eu troquei as minhas carretas e porquê que eu optei pelas quarto eixos. Por que a quarto eixo é tão boa? Porque que pra mim eu preferi desfazer do Sider que eu tinha LS, dos dois Sider que eu tinha, né, da caçamba e do rodotrem, e passei tudo pra quarto eixo, tudo pro mesmo serviço, rapaziada. Eu já tenho falado isso em alguns vídeos, mas nunca foi um assunto específico. Ele tá falando aqui porque ele tá levando bobineira, então aquelas bobinas de metal, tá ligado? Então ele conseguiu uma empresa onde ele tá colocando todos os caminhões dele no mesmo lugar. É claro que faz muito mais sentido, né? E eu acho que é isso que ele vai querer explicar aqui. Igual a gente vai trazer agora aqui pro canal, rapaziada. Quem tem me acompanhado sabe que a gente tá com várias quarto eixo. Hoje eu tô com 8 quarto eixo, né? Vamos lá, rapaziada, ó. Sonho, hein, rapaziada, ter tudo isso de caminhão, hein, cara. Pra quem não sabe, meu pai foi caminhoneiro e eu sempre tive esse sonho e tenho esse sonho ainda e vou realizar. Deus vai nos dar condições, rapaziada. Anota isso aí. Contagem. NH laranjado, quarto eixo. FH 520 amarelo. FH azul. Oi? Kibe? Não. Não. Não quero, tô gravando aqui. 540, FH verde, FH cinza, FH preto, certo? Iveco vermelho e Iveco cinza.
8 quarto eixo eu tenho Só hoje, carro, hein? rapaziada. E por que eu escolhi trazer tudo para quarto eixo? Eu já tinha Sider antes, né? Mas essa tabela de frete que entrou em vigência agora, rapaziada, deu uma quebrada nas LS. Quem tem LS sabe do que eu tô falando. Acabou dando uma prejudicada, né? Favoreceu muito o rodotrem, favoreceu bem mais as quarto eixo. Então, a diferença de peso que trabalha uma LS para quarto eixo é grande, rapaziada. É um eixo a mais só e trabalha com até 8 mil quilos a mais. A LS passa com 32 mil quilos e a quarto eixo passa com 40 mil quilos. Então é uma diferença na balança muito grande, né, rapaziada? Falando um frete aí de, por exemplo, R$300 a tonelada, 3 vezes 8, 16, R$2.400 a mais. Então já ajuda na despesa, certo? 3 vezes 8, 8, 16, 24. É isso aí, rapaz. Vai que eu erro na conta, os caras já me matam. E pra trabalhar com o rodotrem no meu serviço, já não dá certo. Então eu teria que tirar ele do meu serviço pra fazer o famoso giramundo, que era o que a gente tava tentando fazer. Que não deu muito certo também, rapaziada, por eu não ter o serviço fixo. Lembrando que a minha opinião sobre a carreta quarto eixo é ao meu serviço, tá? Se você tem um serviço que é bom pra caçamba, a tua... Você imagina só a dificuldade que ele teve de manter um cara lá na safra, tendo aqui em São Paulo. Ele não é de São Paulo, ele é do Paraná, né? Tendo um cara lá no Tocantins, por exemplo, igual eu vi, o pessoal subiu do São Paulo, onde eles faziam ali o frete da laranja, terminaram a laranja e foram para São Paulo. Claro que tinha um dono junto lá, tava com 4 caminhões, se eu não me engano, e eles estavam por lá. Mas imagina o cara que não vai ter que ficar gravando vídeo, fazendo os bagulho aleatório e deixar uma carreta lá no Tocantins. É difícil, hein, rapaziada? E aí não tem como ficar voltando, tá ligado? É só lá, não tem o que fazer. Tem que ficar pra lá, tem que dormir no caminhão lá, tem que dormir no posto lá. Não volta pra casa. Que funcionário que vai ficar tanto tempo assim? Se você tem um serviço por rodotrem, a tua conta também vai fechar diferente, tá? Estamos falando do Bruno Garcia, lembrando que eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Dando a minha ideia sobre o que eu acho que a carreta quarto eixo, tá, rapaziada? Outro ponto muito positivo da carreta quarto eixo, igual, ela puxa 40 mil quilos, mas nada me impede de poder andar com 35, com uma carga de LS, às vezes pra não ficar parado, né? Você consegue ter aquela maleabilidade de carregar vários tipos de carga de vários pesos. Uma LS, por exemplo, é difícil carregar uma carga de quarto eixo, porque vai dar excesso na balança, vai dar um problemão. Aí muita gente fala, mas fulano trabalha com excesso e tal. Vamos falar de peso de balança. Não, nada a trabalho ver. somente com peso de balança. Onde eu carrego, não carrega excesso. Lá na fazenda dá pra sair com sobrepeso, porque é pertinho, rapaziada. Bem pertinho, mano. Nem... ali o problema é mais na 153 mesmo, mas é bem pertinho. Dá pra sair topado. De peso. Então a quarto eixo para mim é o mais viável. Por quê? O cavalo investido é o mesmo valor do que um cavalo que você vai investir numa LS ou num rodotrem, tá? Qual que é outro ponto muito positivo da quarto eixo, rapaziada? A quarto eixo trabalha em qualquer horário do dia. De dia, de noite, não tem tanta restrição, né? O rodotrem, quem tem tá ligado. Pista simples, a noite não pode rodar. Às vezes você atrasa a sua viagem, dependendo da distância, 12 horas até um dia, por não poder rodar de noite, só poder rodar Lá na 153 eu vejo muito isso aí, lá na fazenda. de dia. Então a quarto eixo, nesse quesito, ela é muito boa. Aí você fala, mas daí tem um rodotrem curtinho de 19,80 que pode trabalhar. Realmente, tem esse também. Mas não é fácil de achar. E se o cara não tem o serviço para ele, também não é viável. Porque às vezes as cargas de hoje em dia não cabem nele, né? Na época do meu pai valia muito a pena. O que se via era rodotrem curtinho. Mas tem aquele negócio de você ter o serviço certo. Uma coisa que muita gente fica bravo com ele, mas ele teve o pai dele também, que sempre trabalhou. Então ele tem, mano, as dicas, tá ligado? Por mais que ele não faça as viagens de serviço como qualquer motorista faz, mas, mano, ele tem uma bagaginha assim, Zé. Serviço é Porto Alegre, carrega o arroz, vai pro Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Sobe com arroz em fardo para mercado, fazer entrega, né? Mas é uma entrega só, não é fracionado. Ali a gente, se for no Espírito Santo, tem Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vai para esses dois lugares. Se for Espírito Santo, volta com um pó de pedra pro Rio de Janeiro e carrega bobina de aço de volta pro Rio Grande do Sul. Se o cara vai direto pro Rio de Janeiro, vai na bobina de aço e volta pro Rio Grande do Sul. Nosso serviço é esse, é casado já. Vai Caxias, vai Farroupilha, vai Gravataí, naquela região. O retorno, né? E é um serviço muito bom, por quê, rapaziada? Nesse serviço que eu trabalho agora, eu tenho certeza que eu vou receber. Eu carrego arroz, eu recebo certinho do Lupaim, eu descarrego a bobina da Cecena, recebo Esse bagulho é difícil na safra também, tá? certinho, mano. Carregou, ficou vazio, já recebe.
adiantamento e saldo. A bobina descarregou, o outro dia frete cheio na conta. Então é muito bom, rapaziada. O ano passado eu perdi muito frete na rua, fiquei no prejuízo. Muitas empresas não me pagaram. Tô tendo que ir na justiça para receber frete de 5, de 7, de 15 mil reais. Isso eu tive que bancar a viagem toda. Às vezes eu puxava pra cara que eu não conhecia. Aí, nossa, maior trabalho para mandar canhoto, para receber saldo. Quem trabalha no ramo do transporte sabe o que eu tô falando, não é mentira. Não tô me vitimizando na internet, é a realidade. Então eu levei muito tombo de saldo, muito tombo de frete. Isso vai cansando, cara. E às vezes você manda o teu caminhão pra uma região que você não tem carga, você não conhece ninguém. Aí tem que ficar na mão de agenciador, tem que ficar ligando pra todo mundo perguntando, se humilhando pra pegar um frete. Às vezes o frete não é aquela coisa, então é muito difícil. Hoje o melhor que tem, rapaziada, é você trabalhar num serviço casado, num serviço certinho. Sempre foi, né? É o que eu resolvi fazer agora. O meu site não tinha puxa fixo, a minha caçamba não tinha puxa fixo, meu rodotrem não tinha puxa fixo. Então, prejudicava, porque nós ficava muito tempo parado. Então, colocar todo mundo no mesmo serviço na quarto eixo foi o melhor que eu pude fazer, rapaziada. E tá dando muito certo, tá dando muito bom, né? Deixa eu ver se eu acho mais foto aqui, ó. Ó, Ivecão na quarto eixo. Que mais? Verdão na quarto eixo. Ó, Verdão na quarto eixo. É top, hein? Quem me acompanha no meu Instagram tá ligado no nosso dia a dia, que eu tenho postado bastante coisa. Comprei outros implementos pra tentar ver se dava certo. Comprei caçamba, comprei o rodo pra realizar sonhos que eu tinha, matar a minha vontade, o tesão. E deu certo. Trabalhou um tempo e resolvi trocar pra não ficar no prejuízo, rapaziada. Então hoje eu acho que a quarto eixo é o melhor implemento que tem pra você trabalhar, né? É 2 eixos também, se você não tem a puxada, não vale a pena. Só eu na minha empresa trabalho com 2 eixos, porque eu tenho a minha puxada para voltar embora, né? Se eu não tenho a puxada também, não adianta eu ter 2 eixos. Eu sempre falei para vocês, 2 eixos é bom para quem tem a puxada. Não adianta você querer comprar um cavalo aí financiado e botar na carretinha, que é difícil ele se pagar. Pode ter gente que se paga, mas é muito difícil se pagar. Muito melhor por esse cavalo numa quarto eixo, rapaziada. Vai por mim. Dica do Bruno Garcia, tá? O meu serviço é diferente dos outros. Eu não tiro comissão, eu tenho meus puxa, meus acertos, não Ceasa. Então pra mim é diferente. Se você vai entrar no ramo hoje, cuidado com a verdura que você ganha dinheiro sim. Todo mundo sabe que ganha dinheiro, mas trabalha 1000 vezes mais. E o desgaste também é maior, tá? Não tô querendo causar polêmica, só explicando o porquê que os meus caminhões todos são quarto eixo. Rapaziada, deixa eu te falar, para o nosso vídeo não ficar muito longo aqui, eu já entendi o que ele quis dizer e o porquê que ele quis colocar todas no quarto eixo. É porque ele tá com o serviço precisando de caminhão, a empresa lá tá precisando de caminhão, ele tem caminhão e tava fazendo serviço externo e ele viu que não dava para administrar. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta: como é que seria aí na fazenda? O que você indicaria? Fala para mim a sua opinião aí. Você colocaria no bitrem, no rodotrem, na caçamba, LS? Por quê? Porque nós temos uma boa quantidade de hectares para colher, para trazer o adubo. Nós precisamos trazer também o calcário, o gesso. E eu quero saber aí qual que é a sua opinião sobre fazenda. Então, porque a gente planta soja e eu tô precisando comprar caminhões e eu preciso da sua ajuda. Deixa nos comentários aí, vale a pena uma caçamba, será? Uma LS? Será que vale a pena um rodotrem? E aí, fala comigo aí, beleza? Eu quis fazer esse vídeo aqui só para nós acompanhar o que ele tava querendo dizer. Entendi que a gente tem que ir no fixo. O meu fixo é a fazenda. Então, me ajuda aí nos comentários, deixa o likezão e já se inscreve no canal para mais vídeos, beleza, rapaziada? Vamos ficando por aqui nesse vídeo e até o próximo. Falou, tchau, obrigado!